nova Champions League com a sua fase de liga. Primeira rodada aconteceu nessa semana, 3 dias na semana, terça, quarta e quinta. Não é comum ter jogo de Champions League na quinta-feira, né? Não era um dia de Champions, era um dia exclusivo para a Europa League. Depois que foi criada também a Conference, acontecia também a Conference League dividindo a atenção com a Europa League só na quinta-feira. Mas nessa primeira semana, foi uma semana onde só teve Champions, não teve jogo de Europa League nem de Conference League. Então eles colocaram jogos na terça, na quarta e na quinta para ficar mais fácil de todo mundo acompanhar, né? A maioria dos jogos. Conseguiu dividir bem, né? Com muito mais times. Ia ser muito jogo em 2 dias só. E vai ser assim nas próximas rodadas, né? Foi só a primeira rodada que foi assim, com jogos em 3 dias. Não se acostumem, né? Então vamos lá. Agora não tem ordem de grupo, podemos seguir os dias mesmo da semana. Na terça-feira, então, dia 17, tivemos aí a estreia da Juventus contra o PSV da Holanda. O PSV, atual campeão holandês, teve uma baita campanha lá na Eredivisie, uma invencibilidade muito grande. Também ficou uma sequência de jogos ali com 100% de aproveitamento, mas é aquilo, o time que se destaca nessas ligas inferiores acaba perdendo muitos jogadores. Nem acho que foi tanto o caso do PSV, não, e até contratou alguns outros, como foi o caso do Perisic, que estava jogando lá na Croácia, é bom lembrar, né? Ele estava com um problema sério de lesão, aí o Tottenham emprestou ele para um time da Croácia, onde ele começou a carreira, e ele conseguiu se recuperar a tempo de jogar a Eurocopa pela Croácia. Agora é reforço do PSV. E a Juventus vence por 3-1, então, com destaque aí para o golaço, que foi o terceiro gol da Juve, marcado ali pelo jogador turco, camisa 10, eu esqueci o nome dele, mas ele tem 20 anos de idade, e é a promessa aí do futebol turco, juntamente com o Arda Güler do Real Madrid. Eu vou confirmar o nome dele aqui, por isso era bom usar o Google, né, que no Google sempre aparece o nome do jogador, se eu esqueci, tá escrito ali. Não foi o 3-0 contra o Verona, 3-1 contra o PSV. E tá ao vivo, gente, no corte da live aí. Aliás, foi o primeiro gol que foi o do Yildiz, tá? Kenan Yildiz fez o primeiro gol da Juventus, jogador turco, que golaço. Talvez o gol mais bonito da primeira rodada, não sei, mas foi um dos mais bonitos, sem dúvida. Teve o gol do Griezmann também, foi muito bonito, e mais algum outro que a gente vai lembrar daqui a pouco. Os outros gols foram marcados pelo Weston McKennie e também pelo Nicolas Gonzalez. Eles fizeram os gols da Juve e o gol do PSV marcado pelo Saibari. O Nicolas Gonzalez, que foi outra contratação que a Juventus fez, né, além do Yildiz. O Nicolas Gonzalez, que foi campeão mundial com a Argentina em 2022, campeão novamente da Copa América agora em 2024, ex-jogador da Fiorentina, 2 vezes vice-campeão da Conference League, né? Eu vou ficar com o Google aberto aqui do lado, que aí fica na tela o site da Champions, bonito, e eu no Google olho quem fez o gol. Segundo jogo, 3-0 para o Aston Villa contra o Young Boys. Young Boys, os jovens garotos aí da Suíça, perderam de 3-0 para o Aston Villa, que depois de muito tempo retorna à Champions League. Quando o Aston Villa participou pela última vez da Champions, ela nem se chamava Champions ainda, né? Chamava ainda Copa dos Campeões da Europa. Então, para você ver como faz tempo que o Aston Villa não participa, mas ele é campeão. Foi campeão uma vez da Champions League e participa. Não é um favorito a título, mas ele era favorito nesse confronto. Fez sua parte vencendo por 3-0 o Young Boys lá na Suíça. Gols marcados por Tielemans, Ramsey e Onaná. Teve 2 gols anulados ainda do Aston Villa, por impedimento e um por toque na mão também. Um gol do John Duran, tinha sido um belíssimo gol. Ele tinha acabado de entrar e tinha feito gol, o jogador colombiano, mas não valeu. No final, 3-0 apenas para o Aston Villa. Apenas, né? Apenas 3-0. É que poderia ter sido 5 ou 6. Falando em goleada, né? Essa aí é indiscutível. 9 para o Bayern de Munique, 2 para o Dinamo Zagreb da Croácia. Absurdo que o Bayern de Munique faz nesse início de temporada. Já tinha vencido no final de semana por 6-2 o Rostenkiel lá na Bundesliga. E agora faz 9-2 no Dinamo de Kiev pela Champions League. Qual será o próximo jogo? Quanto será o próximo jogo? 12? Vai ficar aumentando assim? Vai logo para 18? Vamos dobrar? 9-2 estão para o Bayern. Poderia ter sido mais também, que teve 2 gols anulados por impedimento. E o Harry Kane marcou 4 gols. Fez um poker, né? Hat-trick é quando faz 3 gols, quando faz 4 é poker. Ou como é que pode chamar? Tem outro nome também, né? Ele fala hat-trick, tripleta, mas tem poker e outro nome para quando faz 4 gols. Harry Kane, que tinha feito hat-trick naquele 6-2 contra o Rosenkiel, agora faz 4 gols contra o Dinamo Zagreb, é o artilheiro da Champions nesse momento. O jogador que está em busca do seu primeiro título na carreira, acredito que nessa temporada ele consegue, né? Não é possível que o Bayern não vai vencer nada nessa temporada, o início é muito
é muito motivador, né, com o Vincent Kompany, que foi um nome bem criticado, né, porque foi rebaixado com o Burnley na Premier League, mas eu sempre disse, o Burnley tem um time ruim, o que você espera do Burnley na Premier League? Ele vai ser rebaixado, no máximo vai conseguir escapar, mas o time é fraco. E eu acho até que ele fez uma boa campanha dentro do que ele podia fazer. Né? Foi rebaixado, mas era a expectativa. Ruim foi o trabalho do Tuchel no Bayern de Munique, e o Kompany em pouco tempo parece estar fazendo bem melhor. Vamos ver como será até o fim da temporada, se ele conseguirá algum título com a camisa dos bávaros. O Milan estreou contra o Liverpool, esse jogo que já foi final de Champions League, né, em 2005, o milagre de Istambul, onde o Liverpool conseguiu aquela grande vitória, e eles vencem o Milan no San Siro. O Milan, que é o segundo maior campeão da Champions, tem 7 títulos, um a mais que o Liverpool e 7 a menos que o Real Madrid. O Liverpool vence por 3-1 e está muito mais próximo de igualar o número do Milan do que o Milan chegar ao 8º título, né? O Milan está sendo treinado pelo português Paulo Fonseca e a troca de treinador até agora não mostrou melhora nenhuma em relação ao que era o Stefano Pioli, que agora é treinador do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita. E o Liverpool, com o Arne Slot, sofreu sua primeira derrota no sábado contra o Nottingham Forest, derrota inesperada na Premier League, jogando em casa. Eles vão na Champions fora de casa e fazem 3-1 no Milan de virada. O Milan saiu na frente com o gol do Pulisic, mas aí o Liverpool foi lá, 2 gols de cabeça, né? O Konaté fez o primeiro, o Van Dijk o segundo, e ainda deu tempo de fazer o terceiro, fora as bolas na trave do Salah, do Gakpo. O Gakpo que entrou bem, deu assistência ainda para o Szoboszlai fazer o terceiro gol da equipe do Liverpool. Já ia falar de Jürgen Klopp, né? Mas é de Arne Slot, o careca do bem da Holanda, né? Porque o outro careca lá, o Ten Hag, esse aí é nível Xandão. Real Madrid 3, Stuttgart 1. Real Madrid estreia num jogo complicado, né? Mesmo dentro de casa. O Stuttgart poderia ter feito 3-4-0 no primeiro tempo se não fosse o Courtois, né? O Real Madrid não viu a cor da bola no primeiro tempo e o Courtois foi eleito melhor jogador em campo com muito mérito, né? Agarrou demais como foi na final da Champions contra o Borussia e principalmente naquela contra o Liverpool em 2022. É o melhor goleiro do mundo já há alguns anos, o Thibaut Courtois. E esse time galáctico do Real Madrid, com o Mbappé, parece estar sentindo falta de um jogador que saiu, né? O Toni Kroos, que se aposentou, e parece que o Real Madrid ainda não se acostumou a jogar sem ele no meio campo. Talvez fosse uma boa colocar o Modric como titular. Quando o Modric entrou, o time melhorou. Tem sido assim nos outros jogos também pela La Liga. E foi assim na Champions. O Rodrigo dá assistência para o primeiro gol do Mbappé, sem dúvida nenhuma do trio de frente. Ou do quarteto, né, como preferirem. Então fazendo o trio sem o Rodrigo. Ele tem reclamado bastante, está sendo excluído do trio Vinícius Júnior, Mbappé e Bellingham. E o Rodrigo foi indiscutivelmente o que mais jogou dos 3, né, nesse jogo, dos 4. Então ele dá assistência para o gol do Mbappé, que só tinha que empurrar para a rede com o gol aberto. E aí tem o empate do Stuttgart com um Davi. E aí o Rudiger faz o gol do Real Madrid, colocando o time novamente na frente, lei do ex, como sempre, aparecendo. E no final, Endrick entrou no jogo e colocou a bola na rede, mas num lance que ninguém esperava que ele fosse chutar, né? Tava o espaço aberto, ele recebeu do Carvajal no contra-ataque, só que tinha passando do lado direito o Vinícius Júnior, que atravessa na frente do Endrick, inclusive, e abre na direita, e o Mbappé sozinho do outro lado. E o que o Endrick resolve fazer? Mandar um balaço de fora da área, bem longe ainda, né? Do meio da rua, literalmente. E aí o goleiro não estava esperando, veio um chute forte, rasteiro, considero uma falha do goleiro sim, mas como foi um chute inesperado, dá para passar um pano. E o Endrick foi inteligente, né? Pô, o goleiro não tá esperando que eu vou chutar com toda a força aqui, já tá 2-1. Acredito que se tivesse empatado ainda, ele não chutaria. Se não fosse gol, o Rudiger falou que o Endrick ia se ver com eles, o Ancelotti falou também. Até perguntaram pro Ancelotti se o Endrick era mais corajoso por chutar aquela bola de fora da área ou por se casar com 18 anos, né? E o Ancelotti falou que não queria comentar da vida pessoal, mas o Endrick provou ser muito corajoso. E a estrela dele, né? Primeiro jogo oficial pelo Real Madrid, marcou gol na La Liga. Primeiro jogo pela seleção no Bernabéu, né? Ele marcou na La Liga. Primeiro jogo no Bernabéu, ele marcou gol. Primeiro jogo na Libertadores, ele marcou gol. O moleque gosta de fazer gol em estreia e prova que não sente a pressão, mas o Dorival insiste em que ele não pode ser titular da seleção, que ele é muito novo ainda. Enquanto isso, Lamine Yamal destrói lá na Espanha. E o Endrick tá aí mostrando no maior time do mundo que ele não sente peso de camisa nenhum. O último jogo da terça-feira foi Sporting e Lille 2 para o Sporting, 0 para o Lille. Teve gol do... Eu ia falar Dovbyk, né? O Dovbyk é o ucraniano que jogava no Girona e agora tá na Roma. Eu sempre confundo os dois que foram destaques da última temporada, mas Viktor Gyökeres, do Sporting, jogador sueco, tem sido aí o novo Ibrahimovic. Eu acho que ele não chega aos pés do Ibrahimovic em questão técnica,
mas é um fazedor de gols absurdo e me surpreende muito que ele tenha permanecido no Sporting, o que para o time português é maravilhoso, e ele vai ser um forte concorrente aí com o Harry Kane na briga pela artilharia da Champions League. Na quarta-feira, o Bolonha ficou no 0-0 com o Shakhtar Donetsk, candidato aí ao pior jogo da primeira rodada, sem dúvida, esse Bolonha 0, Shakhtar 0 também, e teve um pênalti desperdiçado com 2 minutos, né, um pênalti em cima do Evanilson não, Evanilson é o jogador que está no Bournemouth agora, ex-jogador do Porto, né, Egnaldo, ex-jogador do Vasco, ele sofreu o pênalti no comecinho do jogo, mas o Shakhtar desperdiçou, o goleiro do Bolonha pegou, né, vamos dar mérito para ele também, e ficou nisso aí, 0-0 para o Bolonha fazendo sua estreia na Champions, e para o Shakhtar, que vem sofrendo muito com essa questão de não poder jogar em casa, né, mas esse jogo foi fora de qualquer maneira, e eles tiveram a chance de vencer e não aproveitaram o pênalti. O Sparta Praga fez 3-0 para cima do Red Bull Salzburg. O Borussia Dortmund, finalista da última edição, fez 3-0 contra o Clube Bruges. Grande atuação do Gittens, 2 gols dele. E o Borussia então estreia bem fora de casa contra o Clube Bruges. Um gol também do Cherro Guirassy, vice-artilheiro da última Bundesliga pelo Stuttgart. Enfrentou o Real Madrid nessa rodada, né? O Guirassy é um desfalque aí que o Stuttgart teve para a temporada e uma boa contratação, ao meu ver, do Borussia Dortmund. O Celtic fez 5-1 para cima do Slovan Bratislava, grande goleada aí do time escocês. O Manchester City ficou no 0-0 com a Inter de Milão. Vi muita gente falando que ficou decepcionado com esse jogo. O 0-0. O que vocês esperavam, cara? Vocês não lembram da final da Champions em 2023, não? Não faz muito tempo, né? Ano passado. Foi 1-0 pro City, mas a Inter se defendeu muito bem e quem teve mais chance de vencer aquele jogo foi a Inter. Nesse jogo, realmente, quem teve mais chance foi o City, mas não foram tantas chances também. Era esperado que a Inter iria dificultar muito. É um time que se defende muito bem, sabe jogar no contra-ataque, sabe jogar propondo também. De toda maneira que a Inter tiver que jogar, eles saem bem. O time é muito bom, muito bem treinado pelo Inzaghi. Não é só o Guardiola que é o cara, não. E nesse jogo, o Haaland mais uma vez não marca. Embora ele esteja aí muito bem, né? Inclusive ele está atrás de um recorde. Agora ele vai ter que igualar, né? Ele pode igualar nesse final de semana pela Premier League, mas ele poderia ter o recorde só para ele, que era de fazer 100 gols por um time mais rápido, né? De ser o jogador a fazer 100 gols mais rápido por um único time. Esse recorde pertence a Cristiano Ronaldo, pelo Real Madrid. Ele precisou de 105 jogos para marcar 100 gols. O Haaland poderia ter feito o 100º ainda no jogo de sábado, né? A bola bateu na trave. Ele fez 2 e o terceiro bateu na trave. E nesse jogo ele não conseguiu, vai ter a chance agora de igualar o Cristiano Ronaldo no próximo jogo da Premier League. Bom, o PSG venceu por 1-0 o Girona que se defendeu bem, né? O goleiro Gazzaniga foi o destaque do jogo, literalmente, porque no final ele acabou cometendo um frangaço. Consideraram até gol contra dele, né, no chute do Nuno Mendes. Não sabe se foi chute ou cruzamento, o fato é que foi um frango grotesco do goleiro Gazzaniga. E o PSG conseguiu essa vitória no Parque dos Príncipes contra o Girona, time que está estreando também na Champions, perdeu muitos jogadores, o Dovby, que é um caso, né? O artilheiro foi embora, o Ian Couto também, que foi para o Borussia Dortmund. É difícil manter um time menor, manter os jogadores, né, quando eles se destacam muito assim. E para fechar os jogos da quinta-feira, Benfica 2, Estrela Vermelha 1. Teve golaço de falta do Coxu nessa partida, de Maria jogando muito bem. O Bayer Leverkusen, estreando com o Xabi Alonso, fez 4-0 sobre o Feyenoord. O Florian Wirtz jogando muito bem. Boniface, que deu um passe absurdo. Eu não sei de onde ele tirou aquele lance, né? Tirou da cartola ali, estilo Ronaldinho Gaúcho. Um passe completamente imprevisível. E a goleada, então, do Leverkusen contra o Feyenoord em solo holandês. Esse jogo sim me decepcionou. Esse 0-0 eu não esperava. Atalanta e Arsenal esperavam um jogo com muitos gols, porque são dois ataques muito bons, embora o Arsenal também tenha uma defesa excelente, é muito difícil de sofrer gols. E o Raya numa fase iluminadíssima, iluminado demais o goleiro Raya do Arsenal, né? Ele tem feito muitas defesas assim, cara. É o terceiro jogo que ele faz uma defesa desse jeito, ou duas defesas, né? Ele defendeu o pênalti no rebote. Ele estava caído, ele levantou e defendeu o rebote de maneira espetacular. Tinha acontecido isso na Premier League, não em pênalti, né, mas um lance parecido em 2 rodadas atrás aí. E ele salva o Arsenal da derrota. Atalanta, atual campeão da Europa League, jogando em casa. Deu muito trabalho para o Real Madrid na Supercopa da Europa e começa bem, apesar de não ter conseguido vencer o Arsenal nesse jogo. Destaque para a atuação do Ederson, jogador brasileiro, volante, que foi eleito melhor em campo. Ele foi convocado para a Copa América, não teve muito espaço lá. Espero que ele possa ser lembrado pelo Dorival na próxima convocação, porque nessa última ele não foi. E ao meu ver, pelo que o Bruno Guimarães está jogando na seleção, né? Não só ele também, mas eu mudaria completamente esse meio campo no próximo jogo, né? Mudaria a comissão técnica, o presidente, tudo.
O assunto é Champions League. O Atlético de Madrid venceu por 2-1 o Leipzig, grande atuação de Antoine Griezmann, fazendo o primeiro gol e dando assistência para o segundo. Vitória de virada, então, do Atlético de Madrid. O Mônaco venceu por 2-1 o Barcelona. O Barcelona, como foi eliminado na Champions passada, com um jogador a menos, logo no começo do jogo contra o PSG, perde um jogador logo no começo também nessa partida. Culpa do Ter Stegen, né? Todo mundo culpando o Ter Stegen, falaram que ele falhou em um dos gols também. Não acho que ele tenha falhado nos gols, mas realmente ele saiu jogando muito mal. Tem saído mal com os pés nos últimos jogos, né? Isso que sempre foi uma característica de destaque dele, né? Sair bem com os pés, tem saído mal. E eu acho que o maior culpado sim é o Eric Garcia, porque, pô, se o Ter Stegen errou, ele que se ferre, se vira aí para defender a bola. Ele vai trocar um gol pela expulsão, que foi o que ele fez, e nem se sabe se seria gol ou não. O Ter Stegen poderia defender, o cara podia estar para fora. E de qualquer maneira, ele trocou o gol pela expulsão, logo na sequência o Mônaco faz um gol. E o Barcelona vai lá e consegue empatar no lance individual do Lamine Yamal, que sai machucado, inclusive, né? É dúvida para os próximos jogos do Barcelona, né? É uma preocupação aí com o Yamal. Quem vai mal mesmo é o Barcelona na Champions, e o Mônaco consegue depois fazer mais um gol, 2-1, vitória do Mônaco voltando à Champions League depois de 4 temporadas, se não me engano, né? E esse retorno é ótimo, né? O Mônaco estava no pote 4, é um time forte no pote 4, né? Não é o caso aí do Sturm Graz, do Estrela Vermelha, que até já foi campeão da Champions, ao contrário do Mônaco, mas está aí no pote 4. E o Brest, outro time francês, venceu por 2-1 o Sturm Graz, estreia do Brest com uma vitória excelente em casa. E o gol do Sturm Graz também foi gol do Brest, gol contra do zagueiro. Como é que eu faço para ver a classificação? Vamos à classificação, então. Classificação de pontos corridos. É isso aí, 36 times. Temos aí os 8 primeiros colocados, eles vão avançar diretamente, né, para a fase oitavas de final. Os outros ali, que ficarem de nono para baixo, vão ter que brigar para chegar lá nas oitavas. No momento, os times que lideram, né? Quem venceu? O Bayern de Munique fica na frente porque ele fez 9 gols em um jogo. Então ele já tem um saldo de 7, porque ele fez 9 e sofreu 2. E os outros times que também venceram foram o Celtic, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Borussia Dortmund, Sparta Praga, Liverpool, Juventus, Real Madrid, Sporting, Benfica, Atlético de Madrid, Brest, Mônaco e PSG. Todos esses times aí, esses 15 times pontuaram, fizeram 3 pontos na primeira rodada. Os times que empataram: Arsenal, Atalanta, Bolonha, Inter de Milão, Manchester City, Shakhtar Donetsk. Esses times fizeram 1 ponto na rodada. E os que perderam: Barcelona, Leipzig, Sturm Graz, Estrela Vermelha, Girona, PSV, Stuttgart, Inter, o Milan, Lille, Clube Bruges, Salzburg, Young Boys, os meninos jovens, como está traduzido ali, Slovan Bratislava, Feyenoord e o Dinamo Zagreb, né, que sofreu 9 gols do Bayern de Munique. São 36 times. Né? Imagina quando a gente tiver que falar com a pontuação diferente. Né? Que no momento é só falar os times um atrás do outro, ainda assim estou me complicando. Imagina quando tiver um time com 15, o outro está com 13. Sendo 36 times aí. Dá uma olhada aqui nas estatísticas da temporada. O Bayern de Munique é o melhor ataque da competição, né? 9 gols marcados em um jogo. O Celtic tem 5, o Leverkusen fez 4, o Liverpool 3, Borussia Dortmund e Aston Villa 3. Posse de bola, o time que mais teve foi o Bayern de Munique, uma média de 67%. O Salzburg ficou ali com 66%. Olha que perdeu o jogo, hein? Isso não quer dizer nada. Bom, posição do passe, abordagem, essas estatísticas aqui são legais, mas bolas recuperadas, Atlético de Madrid 58. Estatística de jogador, artilheiro Harry Kane com 4 gols. O Olise também do Bayern de Munique fez 2, né, no primeiro jogo dele de Champions, que estreia. Também o time dele fez 9, né? O Gittens do Borussia Dortmund fez 2 também. E o Florian Wirtz do Bayern Leverkusen também fez 2. Esses são os artilheiros. Nas assistências, o líder é o Joshua Kimmich do Bayern de Munique com 3. O Musiala marcou, deu 2 assistências. E o Frimpong do Leverkusen também deu 2 assistências. O jogador que mais finalizou foi o Harry Kane. Para quem fala, ele só fez 2 gols de pênalti, né? Mas ele chutou 6 vezes.